E aí, pessoal, chegamos na nossa aula sobre porcentagem. Esse é um assunto muito importante que é muito recorrente e frequente em provas de concurso público, juntamente com a regra de 3. Então, acredito que sejam os dois assuntos mais importantes aqui do seu curso de matemática. São assuntos que sempre estão presentes nas provas de concurso público. É a porcentagem e a regra de 3 simples e composta. Vem comigo que nessa aula você vai aprender tudo sobre porcentagem. Inclusive, eu vou te mostrar uma forma de resolver porcentagem muito mais fácil. Porque muitos professores, eles utilizam a regra de 3 para encontrar o valor de uma porcentagem. E nessa aula eu vou te mostrar um método, uma forma muito mais fácil, que não precisa de regra de 3, para você resolver acréscimo, decréscimo ou qualquer outro tipo de porcentagem de forma muito mais fácil. Vem comigo, vamos começar falando então aqui da nossa notação. Existem aqui três tipos de notação quando se fala de porcentagem. A primeira é essa daqui, ó. Vou te dar aqui o exemplo. Se eu tenho aqui 42%, eu tenho uma notação que se trata de uma porcentagem. Então aqui, quando ele aparece um número com esse símbolo, que está muito frequente ali em artigos de jornal, quando se trata de informações bancárias, enfim, nós temos aqui a nossa taxa percentual. Então, eu tenho aqui taxa percentual. Quando aparece a porcentagem dessa forma, nós temos aí a nossa taxa percentual. A segunda anotação é essa daqui, ó. 42% é o mesmo que 42 sobre 100, ou seja, 42 por 100. 42 por 100 é 42 dividido por 100. Aqui, ó, nós temos a nossa fração. Nós temos a nossa fração centesimal, tá? Fração centesimal. E temos a nossa terceira anotação, que seria o quê? 42 dividido por 100 é o mesmo que 0,42. Temos aqui a nossa forma de número decimal. Só que quando a gente fala de porcentagem, eu tenho aqui a minha notação, que é chamada de índice, tá? Então, eu tenho na porcentagem essas três notações: taxa percentual, fração centesimal e o nosso índice. Esse índice é totalmente diferente do índice lá da aula de radiciação. Não é o mesmo índice da nossa raiz quadrada, por exemplo. Continuando aqui, vamos agora entender e aprender como que se faz o cálculo do percentual. Cálculo de percentual. Como é que se faz, professor? Bom, olha só, vamos supor aqui que eu queira descobrir 5% de R$80. 5% de R$80. Eu vou te mostrar como fazer isso aqui sem usar a regra de 3. Como eu já falei, muitos professores utilizam a regra de 3 para resolver esse tipo de questão. E olha só como é muito mais fácil fazer da maneira que eu vou te mostrar. Vem aqui comigo então, ó. Se eu tenho 5%, eu tenho aqui a mesma coisa que 5 sobre 100. Eu tenho aqui, ó, 5% em forma de fração centesimal, 5 sobre 100. Essa palavrinha D aqui, ó, que vocês estão vendo, basta a gente substituir por uma multiplicação. Então, aqui, ó, no lugar da palavra D, eu vou colocar uma multiplicação. Então, eu vou ter aqui o seguinte, ó, 5 sobre 100, que multiplica 80. 5 sobre 100, que multiplica 80. A gente tem aí uma multiplicação entre duas frações. Eu vou fazer o quê? Eu posso simplificar para facilitar a nossa vida. Elimina esse zero com esse zero aqui, para facilitar aqui a nossa vida na hora de resolver. E eu vou fazer 5 vezes 8 é igual a 40. 40 sobre 10. Mais uma vez, basta a gente simplificar, fazer a divisão, coisa fácil.
40 dividido por 10 vai dar 4. Então, aqui eu sei que 5% de 80 é igual a 4. Resolvemos de forma rápida, simples e sem precisar aplicar a nossa regra de 3, que muita gente aí, muitos professores na internet mostram para vocês, ensinam para vocês. Não está errado, mas é uma forma que você perde um pouquinho mais de tempo. Desse jeito que eu estou te mostrando, você vai ganhar tempo. Vamos supor aqui agora que você queira descobrir quanto que é 30% de 60 laranjas, por exemplo. 60 laranjas. Vamos supor que você queira descobrir quanto que é 30% de 60 laranjas. Você pode simplesmente transformar, da maneira que eu estou te ensinando, 30 sobre 100 e multiplicar. Aquela palavra D ali, essa palavrinha D, vira uma multiplicação e repete o 60. 30% de 60, a gente pode simplificar aqui, ó. Vamos simplificar esse zero com esse zero com este zero aqui. O que me sobrou ali? Me sobrou 3 vezes 6. 3 vezes 6 é igual a 18. 18 laranjas. Rápido, simples e eficaz. Conseguimos resolver em pouquíssimo tempo. Pessoal, agora nós iremos falar sobre acréscimo e decréscimo. Então vem comigo que eu vou te mostrar como resolver de forma fácil, correta e bem simples. Olha só, vamos falar primeiro do acréscimo. Quando a gente fala de acréscimo, o que nós devemos fazer? Simples. Para você falar de acréscimo, basta você, para você calcular o acréscimo, basta você multiplicar por 1 mais o índice, tá? 1 mais o índice. Esse é o macete. Você não precisa ficar fazendo regra de 3, não precisa ficar fazendo qualquer outro tipo de conta para encontrar o resultado de um acréscimo. Dessa forma aqui, você vai ver que é muito mais rápido e muito mais fácil de você resolver. Pode me dar um exemplo, professor? Claro, eu estou aqui para te mostrar maneiras e exemplos de se fazer, tá? Então vamos lá. Vou botar a setinha por alto e vamos supor, se eu tenho um produto e eu quero aumentar 10%, o que eu preciso fazer? Multiplicar por 1 mais o índice. 1 mais o índice. O índice é o quê? O índice de 10%, ó, 10% é o mesmo que 10 sobre 100. 10 sobre 100 é o mesmo que 0,1. Bom, temos aqui o índice. O meu índice é 0,1. Então, vamos lá, ó. Se eu tenho que somar 1 mais o índice, eu vou ter que somar 1 mais 0,1. 1 mais 0,1 é igual a 1,1. Então, eu tenho que multiplicar por 1,1. Se eu quero aumentar 10% do valor de um produto, eu vou multiplicar o valor do produto por 1,1. Se eu quero um acréscimo aqui, por exemplo, um acréscimo de 20%, é o quê? É só eu multiplicar por 1,2, porque 0,2 representa 20%. Se eu quero um acréscimo de 50%, basta o quê? Basta eu multiplicar por 1,5. Se eu quero um acréscimo de 75%, basta eu multiplicar por 1,75. Se eu quero um acréscimo, por exemplo, de 100%, um acréscimo de 100%, basta eu multiplicar por 2, porque 100% é a mesma coisa que 1, e 1 mais 1 é igual a 2. Bom, vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui? Vamos supor, deixa eu colocar aqui o exemplo aqui. Vamos supor que um produto ele custa R$120, tá? Vamos supor que esse produto custa R$120. E aí ele vai ter um acréscimo, ele teve um acréscimo, né? Vamos botar aqui, um acréscimo de 25%. Vamos supor que esse produto aumentou
25%. Como que a gente vai resolver isso daqui, ó? Bom, eu vou ter ali, ó, 120 que multiplica 1 mais o índice. O índice de 25% é 0,25. Então, eu vou ter 1,25, porque eu estou somando 1 mais o índice. E aí, quando a gente faz essa multiplicação aqui, a gente vai encontrar um valor. Olha só, quando eu fizer essa multiplicação, olha só como é que é fácil, ó. 120 multiplica 125, tá? 1,25, coloca a vírgula ali. 0 vezes 5 é 0. 2 vezes 5 vai dar 10, vai ficar 0, sobe 1. 1 vezes 5 é 5, com mais 1 que subiu é 6. Agora, 0 vezes 2 é 0, 2 vezes 2 é 4 e 1 vezes 2 é 2. 0 vezes 1 é 0, 2 vezes 1 é 2 e 1 vezes 1 é 1. Bom, vamos fazer essa soma aqui, ó. 0 com ninguém é 0, 0 com mais ninguém ali é 0, né? 0 mais 0 é 0. 6 mais 4 é 10, 10 mais 0 é 10, sobe 1. 2 mais 2, 4, com 1 que subiu fica 5. Repete esse número 1 aqui. Tem dois números depois da vírgula, então aqui eu tenho 150. Minha resposta é 150 reais, tá? Então, se eu tenho um produto que ele custa 120 reais e ele aumenta 25%, ele passa a valer 150 reais. Beleza? Simples e fácil assim. Agora, nós iremos falar sobre o decréscimo. O que acontece? Quando a gente fala de decréscimo, acontece justamente o contrário. A gente vai fazer o quê? A gente vai multiplicar, tá? Vai multiplicar por 1, só que agora menos o índice, tá? Índice. 1 menos o índice, quando a gente fala de decréscimo, tá? Então, quando a gente fala de decréscimo, nós iremos multiplicar por 1 menos o valor do índice. Bom, vamos lá. Vou pegar ali os mesmos valores, tá? Vamos supor ali, ó. Vou colocar agora setinha para baixo. Se eu tenho ali um decréscimo de 10%, eu tenho que multiplicar por 1 menos quem? 1 menos o meu valor ali, né? O meu índice. O meu índice é 10%, então é 0,10. 1 menos 0,10, né? 1 menos 0,1, 0,10, tanto faz, vai dar 0,9. Então, se eu quero encontrar o valor de um decréscimo de 10%, eu tenho que multiplicar por 0,9, tá? 0,9. Se eu quero um decréscimo de 20%, o que eu tenho que fazer? Eu preciso multiplicar por o quê? 1 menos 0,2, que vai dar 0,8. Se eu quero um decréscimo de 40%, eu vou colocar 40% no lugar de 50%, tá? Eu tenho que multiplicar por 0,6. Por quê? Porque é 1 menos 0,4, tá? Então, eu tenho que multiplicar por 0,6. É a mesma coisa, 40%. Eu tenho lá 100% do valor e eu quero ter um decréscimo de 40%, é só eu pegar 100 menos 40. 100 menos 40 dá 60. Então, eu vou multiplicar por 0,6, que é 60%. Se eu quero um decréscimo de 75%, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar 1 menos 0,75 e o meu resultado vai ser 0,25. Então, se eu quero um decréscimo de 75%, eu vou multiplicar por 0,25. E se eu quero um decréscimo de 100%, ó, 100% de desconto, por exemplo, eu vou multiplicar por 0. Qualquer coisa multiplicado por 0 vai dar 0. Então, se eu tenho um desconto de 100%, aquele produto está saindo de graça. Então, por isso que eu vou ter ali uma multiplicação por 0. Agora, vamos a um exemplo, tá? Vamos supor, como exemplo,
que eu tenha o mesmo produto que custa R$ 120, tá? O mesmo valor ali de cima. Eu tenho um produto que custa R$ 120 e vamos supor que esse produto tenha um decréscimo de 20%. Como que a gente vai fazer isso daqui? Simples. Eu vou pegar ali 120, vou multiplicar por 1 menos o meu índice, e aí eu tenho como resposta, olha aqui, ó, 0,8. Se eu quero um decréscimo de 20%, eu vou multiplicar por 0,8, beleza? Quando eu faço esta multiplicação, eu encontro um valor de R$ 96, tá? Então, eu vou ter aqui R$ 96, tá? Ou apenas 96. Pessoal, agora eu vou te mostrar aqui 3 maneiras diferentes que a banca vai colocar lá na sua prova para fazer com que você erre a questão, tá? Estamos falando de concurso público, você vai ser aprovado no seu concurso. Se cair matemática, você vai gabaritar, eu confio nisso. Agora eu quero saber se você confia também. Olha, eu vou te mostrar 3 maneiras possíveis de aparecer no seu concurso público questões do tipo de acréscimo e decréscimo. Agora vamos falar de acréscimos sucessivos, decréscimos sucessivos e também quando aparece acréscimo e depois decréscimo na mesma questão. Então vem aqui comigo aqui, vamos dar continuidade à nossa questão. Vamos aqui para o nosso primeiro, tá? Nosso primeiro exemplo aqui é quando nós temos 2 acréscimos sucessivos. Vamos supor que você tem aqui, ó, 2 acréscimos sucessivos. Primeiro, um acréscimo de 20% e logo em seguida um acréscimo de 30%. E a pergunta é, se fosse um único acréscimo, qual seria o percentual em relação ao valor original? Bom, se o problema te pergunta se fosse um único acréscimo, qual seria o percentual? Se o exercício te pergunta qual seria o percentual, aí ficou fácil. Qual seria o percentual? Você pode dar o valor que você quiser. E quando se trata de porcentagem e ele não te dá valor, o melhor valor para a gente trabalhar é com 100. Então, olha só. Se ele te pergunta qual seria o percentual, você não tem valor. Você coloca ali o melhor valor a ser trabalhado. Quando se fala de porcentagem, o melhor valor para se trabalhar é o número 100. Então, eu tenho aqui um exemplo. Se fosse um produto de R$ 100 e aí ele teve um acréscimo primeiro, esse produto de R$ 100, ele teve um acréscimo primeiro de 20%. Ó, ele era R$ 100 e ele passou a valer 20% mais. Ó, ele teve um acréscimo de 20%. Qual seria o valor dele? Ó, é só eu pegar 1 e somar com o seu índice. É só eu pegar o valor e multiplicar por 1 mais o índice. O índice de 20% é 2, então é 0,2. Então eu tenho 1,2. Vou multiplicar 100 vezes 1,2 e vou encontrar 120. Olha aqui, ó. O valor do meu produto era R$ 100, passou a valer 120, teve um acréscimo de 20%. E logo depois, ó, ele sofreu mais um acréscimo de 30%. E a banca, ela é tão covarde que ela vai colocar a opção de que teve um acréscimo de 50%. E aí você vai marcar 50% e vai errar. Jamais faça isso, tá? A banca ela vai fazer de tudo para você errar. E não é 50%, tá? 2 acréscimos sucessivos de 20% e depois de 30% não é igual a 50%. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou ter que agora encontrar 30% em cima de 120%, tá? Então aqui, ó, eu vou ter que multiplicar por 1,3. Lembra? Multiplica por 1 mais o índice. O índice de 30% é 0,3. Então, eu vou ter que fazer a multiplicação de 120 vezes 1,3. Vamos fazer aqui a multiplicação? É bem simples, olha aí, ó.
Se eu tenho 0 vezes 3 é 0, 2 vezes 3 vai dar 6, 1 vezes 3 vai dar 3. Ali, 0 vezes 1 vai dar 0, 2 vezes 1 vai dar 2, 1 vezes 1 vai dar 1. Pronto, o que a gente faz agora? Agora a gente vai somar. 0 mais ninguém é 0, 6 mais 0 é 6, 3 mais 2 é 5 e 1 mais 1, 1 mais ninguém é 1. Só a gente repetir. Quantos números eu tenho depois da vírgula? Eu tenho apenas um número, então eu coloco aqui uma vírgula. Então, este valor, R$ 120, com um acréscimo de 30%, ele vai para R$ 156, tá? R$ 156. Repare que, se você observar o valor original, que é o valor de R$ 100, para o valor final de R$ 156, você vai ver que o valor, né? No caso aqui, se tivesse uma pergunta, qual é o acréscimo final em relação ao valor original, você iria dizer que o acréscimo em relação ao valor original, que é o de R$ 100, é de 56%. Então, 56% não é 50%. Se eu tenho dois acréscimos sucessivos, não importa o valor. Se eu tenho um acréscimo de 20% em cima do meu produto e logo em seguida eu tenho um outro acréscimo de 30%, eu não tenho um acréscimo de 50%, eu tenho um acréscimo de 56% em cima do valor, né? Se ele fosse um único acréscimo, ele seria um acréscimo de 56%, ok? Agora vamos falar do decréscimo sucessivo, né? Dois decréscimos sucessivos com os mesmos valores, para a gente ver como que ficaria. Ó, primeiro, um decréscimo de 20% e depois um decréscimo de 30%. A pergunta é a mesma. Se fosse um único decréscimo, qual seria o percentual? Se fosse um decréscimo. Se ele está perguntando qual seria o percentual, significa que eu posso escolher o meu valor. Ele não me dá um valor. Então, eu tenho aqui um produto que custa R$ 100. Eu botei R$ 100. E aí, ele tem aqui, ó, um decréscimo de 20%. Um decréscimo de 20% é o quê? É eu pegar 1 menos o índice. O índice o quê? De 20%, que é 1 menos 0,2. Então, eu voltei aqui 0,8. Então, eu vou multiplicar 100 por 0,8. Então, se eu tenho ali um produto que custava R$ 100, ele teve um decréscimo de 20%, ele passou a valer 80, tá? Ele passou a valer 80. Logo em seguida, ele sofreu um novo decréscimo. Então, ele sofreu um novo decréscimo de 30%. Bom, decréscimo de 30% é só eu pegar 1, né? Menos o quê? 1 menos 0,3. Quando eu pego 1 menos 0,3, eu encontro 0,7. Então, é só eu multiplicar por 0,7. Multiplicar quem por 0,7? Vou multiplicar 80. Quando eu faço essa multiplicação de 80 vezes 0,7, eu encontro aqui 56. Ah, professor, então o valor é um decréscimo de 56% em relação ao valor inicial, ao valor original? Não, você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque aqui você teve o quê? Você teve um decréscimo de 44%, porque ele custava R$ 100. E aí agora ele custa 56. Quando você pega 100 menos 56, dá 44. Ou seja, ele teve um decréscimo de 44%, que é o mesmo que 44 dividido por 100, que é o mesmo que 44%. O decréscimo em relação ao valor original foi de 44%, diferentemente do nosso primeiro exemplo. Show de bola? Beleza. Bom, vamos para o próximo. O próximo exemplo é quando tem
um acréscimo e logo depois um decréscimo. E isso daqui é o que a banca mais gosta. O que ela mais gosta entre os 3 problemas clássicos que envolve acréscimo e decréscimo é esse terceiro, quando nós temos um acréscimo e depois um decréscimo, ou vice-versa. Vamos supor aqui, né? Vamos supor que eu tenha um produto, tá? Que eu tenha um produto que custa R$100, tá? Eu tenho lá um produto que custa R$100. E aí, ele teve o quê? Ele teve um acréscimo de 20%. Ele sofreu um acréscimo de 20%. Beleza. Então, eu tenho lá um produto de R$100. Ele sofreu um acréscimo de 20%, ou seja, eu vou multiplicar por 0. Eu vou multiplicar por 1 mais o meu índice, ou seja, 1,2. E aí eu tenho 100 vezes 1,2, eu vou ter 120. Aí logo em seguida, ele teve um decréscimo, tá? Ele teve um decréscimo. E a minha pergunta para você é: qual deve ser o desconto nesse novo valor para que volte para os 100%, tá? A banca ela pode fazer isso. Ela pode te dar um acréscimo e depois, em seguida, ela quer um decréscimo, ela quer um valor para que o seu valor volte ao valor original. Se você tem um produto que ele vale R$100, aumentou 20%, foi para 120, não significa que se você pegar 120 e diminuir 20%, vai voltar para R$100. Isso nunca, jamais vai acontecer. Então, eu tenho que fazer aqui o seguinte, ó. Eu tenho ali R$120 e eu quero multiplicar, né? Eu quero descobrir qual decréscimo eu preciso colocar aqui para que o meu valor volte a ser o valor original, tá? Para que o meu valor volte a ser o meu valor original. Eu preciso multiplicar por um valor K, tá? Um valor K para que ele volte a ser, né? O meu valor K, no caso, é a minha porcentagem. Eu preciso ver por qual valor K eu preciso multiplicar para que ele volte a ser o meu valor original. Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer isso? Simples. Eu vou ter ali o meu valor de 120, vou multiplicar pelo meu valor K, que eu não sei quem é, tá? Eu vou multiplicar pelo meu valor K, e aí eu vou ter um resultado igual a 100. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Como que eu vou fazer isso aqui agora? Simples. Eu quero descobrir a porcentagem para eu voltar para o meu valor original. Eu vou ter K igual a 100 dividido por 120. Posso simplificar? Posso. Vai ficar o quê? K igual a 10 sobre 12. Posso simplificar? Posso. Simplifico por 2, vai ter 5 sobre 6. 5 sobre 6 é o mesmo que K tem um valor aproximado de 0,83. 0,83. Então, professor, significa que o valor que eu preciso calcular é o quê? 1 menos 0,17 para que o meu valor volte a ser o quê? O original. Então, se eu tenho 1 menos 0,17, eu encontro aquele valor ali, 0,83. Então, o meu decréscimo precisa ser um decréscimo de 17%. E para finalizar aqui a nossa aula de porcentagem, parte 1, que ainda tem a parte 2, vamos resolver aqui uma questão. A questão é essa daí, ó. Paguei com multa R$18.450 por uma prestação cujo valor era R$15.000. Qual taxa percentual da multa? Então, olha só, ele pagou R$18.450 por um valor que era o quê? 15 mil. Ele pagou uma prestação cujo valor era 15 mil. Então, ele pagou uma multa. Qual foi o valor da multa? Primeiro, a gente precisa identificar aqui, ó. 18.450 menos o valor original,
15 mil, tá? E aí eu vou encontrar aqui como valor da multa 3.450, tá? Então, esse valor aí é o percentual da multa, tá? Então, esse é o percentual da multa, tá? Então, vamos descobrir aqui, como que a gente vai fazer agora? Ó, eu tenho 15 mil, que é o meu valor original, vezes o percentual da multa, que eu não sei quem é, tá? Eu não sei quem é X%, e o valor, né? O valor é o quê? 3.450, tá? O valor percentual representa, em cima dos 15 mil, 3.450. Vamos descobrir isso aqui agora? Vamos lá. Eu posso simplificar? Posso. Ó, posso simplificar aqui, ó, zero com zero. Ó. Posso cortar os zeros. E o que que vai me sobrar aqui, ó? O que que vai sobrar? Opa, eu botei aqui faltando zero, pera aí. Falta um zero ali, pera aí, professor. Tu botou 1.500, é 15 mil. Então, olha só, eu tenho aqui como cortar dois zeros. O que que vai sobrar, professor? Vai sobrar, opa, pera aí, vai sobrar 150x, tá? 150x igual a 3.450. Então, eu tenho x igual 3.450 sobre 150, já poderia ter simplificado, acabei esquecendo, passou despercebido. Simplifica aqui, ó, zero com zero. O que sobra é x igual 345 sobre 15. 345 dividido por 15 vai ser igual a 23. Então, 23% é a taxa da multa, tá? Taxa da multa. É uma multa pesada, né? 23% é uma multa pesada. E com isso a gente finaliza a nossa primeira parte da nossa aula de porcentagem. Espero que você esteja gostando, espero que você tenha entendido e qualquer dúvida já sabe. Entre em contato comigo e até a nossa próxima aula. Te agradeço mais uma vez por você estar aqui comigo. Eu